Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre uma das companhias, daquelas companhias que fazem parte da carteira do canal, a ISA-CTEP. A ISA-CTEP tem como um dos seus principais acionistas a Eletrobras, e a Eletrobras anunciou ainda no dia de ontem oferta pública de distribuição secundária. E eu vou comentar neste vídeo tudo o que é necessário saber, uma vez que pode ser você seja também um acionista da ISA-CTEP, o que acontece e quais os efeitos que podem acontecer, principalmente com relação ao preço da ação. Me parece mais importante começar por aqui, onde nós vamos ler o documento oficial da ISA-CTEP. Eu não recebi da Eletrobras, não sou assinante do RI, mas você deve ter recebido, caso seja assinante do RI da Eletrobras, um documento semelhante. Ele veio sob a forma de fato relevante. Esse fato relevante, se você verificar, ele foi emitido no dia 12 de julho de 2024. E, a propósito, antes de irmos adiante, hoje é dia 13 de julho de 2024, agora são aproximadamente 10h30 da manhã de um sábado, aqui no caso do Rio Grande do Sul, um sábado bastante frio e muito nublado, um nublado que já perdura aí por aproximadamente 2 semanas, que a gente só vê o sol aqui, mais ou menos, como se costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, de revesgueio. Mas voltando aqui ao que interessa, é que foi protocolado nesta data, portanto, no dia 12, sexta-feira, perante a CVM, o pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, então começa por aqui, 60 milhões de ações, e é importante você ter em mente que são ações preferenciais de emissão da companhia, ou seja, da ISA-CTEP, e que tem como titular as Centrais Elétricas Brasileiras ou Eletrobras, que doravante, ou seja, daqui para adiante, neste documento, vai ser chamado de acionista vendedor. Esta é importante, olha só este detalhe. Essa oferta, ela é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Então, quem são os investidores profissionais? Bom, tem duas formas aqui que a CVM certifica o investidor profissional. Aquele que já tem investimentos 10 ou mais milhões de reais em investimento, portanto, a carteira do canal não faz parte. A carteira do canal ela é enquadrada na realidade como um investidor qualificado. Mas também não é necessário apenas ter ou somente ter 10 milhões. Também há uma concessão feita pela própria CVM, onde ela dá essa certificação de investidor profissional, mesmo que não tenha esse valor investido. Então tem essas duas formas, ou pelo valor ou pela certificação feita pela própria CVM. Então são esses que podem participar dessa oferta pública. Aqui tem um detalhe que eu achei interessante, que até a data da conclusão do procedimento de book building, presta atenção nesse detalhe aqui, o book building é o seguinte, vou tentar resumir o que acontece. Se vai pegar um período, aqueles contratados, as agências contratadas, aqui embaixo tem uma delas, né? Citigroup, tem outras aqui, Itaú BBA, enfim, e por um período de tempo eles vão ver o quanto oscilou o preço da ação. E a partir desse preço e também do que pode haver de disponibilidade, de intenção de comprar as ações, eles vão estabelecer um preço. Então isso é a construção do book building. Esse book building relativo à quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério do acionista vendedor, lembra, o acionista vendedor é a Eletrobras, em comum acordo com os coordenadores da oferta, esses que estão aqui listados aqui embaixo, eles vão poder, a oferta em si poderá ser acrescida de até 116% no total das ações inicialmente ofertadas. E que ações são essas que foram inicialmente ofertadas? São as ações preferenciais. Então,
a Eletrobras não está disponibilizando para essa oferta ações ordinárias. Depois nós vamos dar uma olhada qual é a composição acionária. Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação de ações no exterior. Então, vai aqui tanto para os Estados Unidos e exclusivamente para investidores institucionais qualificados. Eu não sei como é que é dada a qualificação, mas quando a gente fala de institucionais, normalmente são fundos de pensão. E 2, nos demais países que não os Estados Unidos, a oferta e o Brasil, né? Então exclui Brasil e Estados Unidos, outros países. A oferta será para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis daqueles países. Então, é esse público aonde será colocada a oferta fora do Brasil. Outro detalhe, aqui também bastante interessante, é que no âmbito da oferta, o preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimentos. Então, eles vão olhar, tem a construção lá do preço e também tem a coleta das intenções de investimentos. Só então será fixado esse preço e aí esse será o book building, que será realizado junto com investidores profissionais locais no Brasil, pelos coordenadores da oferta, e no exterior, junto a investidores estrangeiros, pelos agentes de colocação internacional. Olha só, não haverá procedimento de estabilização do preço das ações após a realização da oferta. Realizou, fechou a conta. E, consequentemente, o preço das ações do mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação dessas ações. Então já era esperado. Só no anúncio já houve, né, alteração. Imagina quando de fato ocorrer quando for fixado o preço dessa oferta. Por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, não será concedida prioridade aos atuais acionistas da companhia. Então, o que acontece aqui? Você pode ser acionista da companhia, mas aí você precisa ser um acionista profissional e você, como acionista profissional, não terá prioridade no caso da oferta. Simplesmente ela é colocada para todos. E se você for acionista, não for um acionista profissional, então você não participa desse processo. Olhando aqui para o site de relações com o investidor da ISA-CETEP, nós podemos ver aqui embaixo a composição acionária, mas a parte que nos interessa é exatamente da ofertante, a Eletrobras. No caso específico, veja aqui em termos de ações ordinárias, a Eletrobras possui um pouco mais de 25 milhões de ações. Essas aqui não vão entrar nessa oferta. Se está falando destas 210 milhões e 400 mil aproximadamente ações. No total, a Eletrobras ela possui 235 milhões de ações, o que dá 37,74. Mas o que está em jogo nessa oferta? Inicialmente 60 milhões, no primeiro momento, podendo ser estendido até mais 70 milhões, ou seja, 130 milhões de ações. Fazendo com que reste aqui para a Eletrobras 80 milhões de ações aproximadamente. Então esses 80 mais esses 25, no total, se for a pleno, se a oferta for a pleno, então a companhia vai acabar ficando, a Eletrobras, com 105 milhões de ações, reduzindo aqui, ó, 115 na verdade, né? Reduzindo ficando com 105 milhões de ações aqui no final, reduzindo então 130 milhões do total que ela possui. Então a gente pode ver que de 35,74% ela vai baixar para próximo de 15% de participação na ISA-CETEP. Números aproximados, evidentemente, né? Nós não queremos fazer cálculos precisos aqui, até porque não vem ao caso. Mas veja aqui na Money Times, que pertence ao BTG Pactual,
numa reportagem assinada por Renan Dantas, e é o principal jornalista lá da empresa. Ela é também do dia de ontem, dia 12 de julho de 2024. Veja que aquele documento que eu li há pouco, eu recebi perto de 10h30 da manhã do dia 12. Então, às 13 horas já estava saindo essa reportagem, que depois foi atualizada às 14, quase 15 horas, 15 para as 3 da tarde aproximadamente. E aqui nós temos a primeira chamada, Transmissão Paulista, a TRPL4, né, ISA-CTEP, desaba, eles olham para a TRPL4, desaba com despacho da Eletrobras, e aí diz o seguinte, o que fazer com o papel? Então vamos dar uma lida nessa reportagem, porque tem umas coisas aqui que a gente precisa ter bastante atenção, justamente para que depois, se a gente não faz o confronto das informações, podemos até acabar tomando decisão equivocada. Então, após a Eletrobras registrar oferta para vender sua participação de 35,74% da companhia, então aqui já está o primeiro equívoco. Ela não está vendendo 35,74%, ela não está vendendo a totalidade. É uma parte disso, uma parte até bastante significativa, mas não é 35,74%, como nós vimos agora há pouco. Ao todo, pode ser despejados no mercado 70 milhões de papéis. Não. Pode ser despejado até 130 milhões de papéis. 70 é o máximo que pode estender além dos 60 iniciais. Então é 60 mais 70. Então veja que a informação já vem atravessada e em algum momento aí eles vão acabar por corrigir. Aqui eu acho que não é má intenção mesmo, eu acho que é problema de leitura. A fixação do preço está marcado para o dia 18 de julho. A venda da participação da Eletrobras, que pode levantar 3,5 bilhões, aí aqui foi buscar essa informação no mercado, já era especulada desde a privatização da companhia em 2022. Sim, já se vem falando disso há bastante tempo. Em meio a um processo de enxugamento do seu portfólio. E até por falar em enxugamento do portfólio, eu vou trazer essas informações num outro vídeo, porque esse aqui não vai dar tempo. Mas lembre-se que ela se desfez das termoelétricas lá do Amazonas para a IEF, né, que pertence, ou melhor, é para a IEF que pertence à JBS. E agora, inclusive, a JBS, ou a Âmbar, né, que é a empresa de energia deles, já está fazendo oferta pela Amazonas Energia. Então, tem mais truta nessa linha. Mas, de qualquer forma, a Eletrobras está se desfazendo do dessa parte do portfólio que ela julga que não é mais interessante. Por quê? Não sabemos. Para a transmissão, a TRPL4, a ISA-CTEP, os analistas sempre citaram o despacho dos papéis como um risco. O despacho que quer dizer essa venda, né? Entre os fatores que está a elevação da liquidez no mercado e, claro, a queda da ação da bolsa. Eu até acho que tem algum sentido, isso aí não na amplitude, né? Porque como está sendo vendido para um grupo específico de pessoas, será que essas pessoas depois de comprarem, claro, vai depender muito da fixação do preço, elas depois vão ao mercado colocar os papéis por um outro valor, até pode aumentar, mas isso aí já estava no free float, já era, só está mudando o detentor agora. Será que eles iriam ao mercado para disponibilizar essas informações? Eu tenho a impressão que está meio exagerada essa informação. A meu ver, bastante importante a opinião do CEO da companhia, que afirmou que para a companhia a venda da fatia não possui nenhum impacto significativo. Exatamente o que eu penso sobre essa questão. Se o mercado se antecipou e começou a fazer vendas, bom, só vai fazer com que baixe o preço, que eu acho bastante elevado, e na verdade, se acabar pressionando mais ainda, talvez surja uma possibilidade de compra para a carteira aqui do canal. De acordo com analistas que conversaram com a Money Times, a venda em si não muda a operação da elétrica, que continua saudável e bem tocada. Exatamente a mesma opinião que eu tenho aqui no canal. E aí vem aqui o que fazer com o papel da Transmissão Paulista. Caso você seja acionista, olha por onde que andam as informações. A oferta precisa sair com desconto do preço em tela para fazer algum sentido. Para quem for comprar, né? Nós não vamos comprar, nós estamos fora desse processo. Tem esse aqui ó, que vê
o valuation da companhia acima do preço. Eu também enxergo da mesma forma, acho que essa ação está com preço elevado. Aqui eles estão recomendando a venda, mas aqui essa venda ela é recomendada para quem faz swing trade, né, ou quem aposta na valorização da companhia, que não é o caso do canal, nós compramos para ficar com a ação. O potencial de valorização é limitado, dado o valuation e a competição nos leilões também, ou seja, mais um indicativo de que ela tem uma margem muito pequena para valorização. Mesmo com a pequena queda de hoje, depois nós vamos dar uma olhada nessa queda, as ações continuam caras. Também casa com a leitura que estamos fazendo aqui no canal. Podemos entender que a queda ocorrida no dia 12 aumenta a atratividade pelo papel. Exatamente. Vai baixando esse preço e, claro, né, os que compram buscando valorização acabam se interessando, mas nós queremos comprar um preço ainda mais baixo, perto do que nós vimos praticando há um tempo aí atrás. E uma outra reportagem também em linha, só que essa aqui ela sai mais tarde, né? Ela sai quase 6 da tarde, quase no fechamento do pregão. Ela é da Infomoney, assinada pela própria equipe dessa mídia. A Infomoney que pertence ao grupo XP. Eletrobras protocola oferta de ações e a TRPL4 cai 4%. Pressão deve seguir. Então nós estamos de olho nessa leitura aqui, da possibilidade da pressão sobre o papel continuar e chegar a um preço aí que talvez a gente volte a comprar ações da ISA-CETEP. O JP Morgan aponta que se a Eletrobras vender a base, e oferta complementar, ou seja, a primeira, a de 60 milhões, depois a de 120 milhões, a Eletrobras vai deter 80 milhões de ações, aquilo que nós falamos agora há pouco, né, da TRPL4, ou seja, das ações preferenciais. Somando com as outras 25 milhões de ações ordinárias, vai possuir 105 milhões de ações. Então aqui a reportagem está mais, digamos assim, mais acurada, né? Ela tem mais precisão. Mudando, né? Lá atrás, nas outras reportagens, eles viram um TIR da TRPL4 em 4%. Veja aqui no caso aqui, da XP, a TRP está sendo negociada atualmente a 7% da sua taxa interna de retorno. É acima dos 6%, então a gente gosta muito desse patamar. Mas veja como difere nas leituras, né? Um 4%, o outro 7%. O banco lembra que no passado, TRPL4 caiu consideravelmente entre setembro e outubro, que chegou a atingir aqui R$19,42 da ação no dia 31 de outubro. Nessa época que nós estamos comprando a ação. Será que ela vai ser pressionada, conforme a gente viu, para chegar de volta nesse preço? Ou seja, o mercado e suas nuances, né? O mercado, ele às vezes se precipita, mas, claro, evidentemente que a gente está olhando para o ponto de vista daqueles que buscam valorização. Não é como nós que compramos para deter a ação, nós vamos ficar para receber os proventos. Então, nessas turbulências do mercado, nessa visualização que o mercado faz, que é diferente da nossa, o objetivo é diferente. Não que a visão deles esteja errada, só o objetivo é diferente. É justamente por conta desses objetivos, que são mais de curto prazo, que dão esses patamares de oscilação mais significativos. E se andando na linha do que a Infomoney apresentou aí para nós, é importante que talvez haja uma pressão mais significativa no papel. Fazendo essa pressão significativa, nós estamos muito de olho, voltamos a olhar para a TRPL4, que estava batendo lá nos 27,5, R$27,30, né? Muito alto, perto do que nós já compramos no passado, que foram naqueles 19. Então nós estamos verificando até quando vai essa pressão, se chegar nos patamares da leitura do canal, no preço teto que a gente estabelece, principalmente por conta agora da... Aqui no canal dificilmente eu vou tomar alguma decisão antes dos resultados do segundo trimestre de 2024, que é onde a gente ajusta de novo o nosso preço teto. Então... vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Aí depois disso, se houver realmente a pressão, talvez aqui no canal a gente volte a comprar mais ações da ISA-CETEP. E dito isso,
Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.